tão maravilhosa graça de Jesus, de um modo tão lindo, envolva seu coração. Estamos juntos com a Palavra de Deus aberta, a Bíblia Sagrada, para o momento Profetizando Vida. Lembrando sempre que profetizar não é só antever o futuro. Profetizar é declarar a Palavra de Deus. Profetizar significa exatamente isto, trazer a Palavra do Senhor ao seu coração. Deus é bom, a misericórdia dele dura para sempre. E não existe nada mais belo na vida do que conhecer Deus e fazê-lo conhecido também. Deus se importa com a nossa vida de um modo tão grande, ao ponto de Deus falar que os nossos cabelos estão contados. Se eu arrancar um fio aqui, e se eu tiver 1 milhão de cabelos, vai ser 1 milhão menos esse fio de cabelo. Em outras palavras, Deus não é sabichão no sentido de saber todas as coisas. Ele mostra o carinho, o cuidado que Ele tem conosco. Mas existe algo que vai contra a vontade de Deus. Alguma coisa que as pessoas muitas vezes praticam esse pecado, e eu nunca vi ninguém pedir perdão a Deus pelo pecado da ansiedade. Eu já vi pessoas orarem, confessarem pecados, os mais cabeludos, os mais execráveis, mas existe algo, ansiedade. A ansiedade não é uma virtude, a ansiedade tampouco é uma proteção. Quando Jesus fala sobre a ansiedade, é exatamente porque passa um X na fidelidade de Deus. Deus é fiel. Cada página da Bíblia proclama esta realidade, que Deus é fiel, que Deus se importa conosco, que Deus cuida, que Deus age, que Deus intervém, que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus tem compaixão. Mas a ansiedade, eu pego tudo isso que Deus faz, tudo aquilo que Deus é e jogo fora, porque eu digo assim, não, Deus não vai fazer o que Ele prometeu. Deus, o que Ele prometeu é para os outros, não é para mim. E a pessoa começa a sofrer de uma forma muito grande por causa da ansiedade. Jesus Cristo falou muito sobre esse tema. Está aqui em Lucas capítulo de número 12, a partir do verso de número 25. Eu quero ler para você. Diz assim a palavra. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje existe, está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais, tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. E não vos entregueis a inquietações. A ansiedade, ela vai provocar uma doença. Essa doença é a inquietação. A pessoa não tem paz. A ansiedade, como eu disse, é você sofrer a dor da injeção, logo quando o médico está escrevendo ainda a receita, você já está sentindo a dor. A ansiedade, basicamente, é uma proclamação dizendo assim, Deus, Ele não tem o controle de todas as coisas. Se Deus não tem o controle de todas as coisas, vai provocar o quê? Ansiedade. Eu vou tropeçar, eu vou cair, não vai dar certo. Ansiedade é exatamente você se alimentar de alguma coisa que não existe ainda, que não chegou. O dia de amanhã não existe. Por isso que começa o texto dizendo assim, de uma forma tão grande, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um dia, 1 metro ao curso da sua vida? Se, portanto, não podeis fazer quantas coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? E ele diz assim,
observar os lírios do campo. Eles não fiam, nem tecem. E diz, eu contudo vos afirmo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E ele, Jesus, vai tomando exemplos assim do natural, para trazer uma mensagem espiritual, para tirar esse ferrão que é chamado ansiedade. E se você não arrancar, fica doendo. Eu lembro quando eu era pequeno, uma vez um marimbondo me picou, e o ferrão ficou, estava ardendo. O marimbondo foi embora, mas o ferrão dele ficou, e ardia. Mas no momento que tirou o ferrão, o que aconteceu? Terminou a dor em poucos minutos. O grande drama é exatamente este, a ansiedade. Se você não arrancar esse ferrão, você vai murchando cada dia. Por isso que Jesus diz assim, não andeis, pois a indagar, que é vez de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Não é que nós vamos ser irresponsáveis, nada disso. Quem é irresponsável vai ter o quê? As consequências da irresponsabilidade. Mas existem pessoas que não conseguem descansar em Deus. E descansar em Deus é essa palavra tão bonita, descansar. Eu estou sentado aqui nessa poltrona. Imagine se eu não estivesse crendo que essa poltrona ia suportar o meu corpo. Eu ia ficar o quê? Aqui com medo, vai cair. A perna da poltrona vai quebrar. Eu ia ficar o quê? Ansioso. Eu não ia poder estar falando com você. A ansiedade é você sofrer antes que aconteça. Por isso, Deus quer que você entenda essa realidade. A vida é bela, a vida é bonita, a vida com Deus tem sentido, tem propósito, tem razão. A vida com Deus é maravilhosa. Mas quando você diz assim, não, Deus não é capaz de fazer isso, ou eu não posso descansar nele, eu não posso lançar sobre ele a minha ansiedade. A Bíblia diz para nós lançarmos sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Ele não vai cuidar de nós, ele tem cuidado. Se você olhar a agenda da sua vida, quantas vezes o carro quase bateu e você podia ter morrido e não morreu? Quantas vezes você fez uma viagem de avião e o avião não caiu? Quantas vezes você comeu um prato de comida e não estava envenenado? A ansiedade é você começar a sofrer antes que aconteça. A intervenção de Deus para que você não tenha ansiedade é para você saber que Deus tem o controle de todas as coisas. Muitas vezes nós não entendemos na hora, porque achamos que Deus errou. Mas o propósito de Deus, a palavra diz, o Senhor Jesus falando, o que eu estou fazendo, você não entende agora, vai entender depois. Existem tantas coisas que dentro do propósito de Deus, Ele atuando, Ele fazendo, a nossa cabeça é tão pequenininha, porque os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Os propósitos dEle são mais elevados que os nossos. Tudo que nós precisamos saber na fé, na nossa confiança, é exatamente isso. Deus é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. Tem tanta gente que fica aí brigando por doutrina. A minha doutrina é assim, ao dia de guardar é o sábado, não, é o domingo, é a sexta-feira. A mulher não pode usar calça comprida, não pode pintar o cabelo, não pode ter dentadura. Tantas coisas assim, tão irrelevantes. O que a pessoa, você precisa ter é exatamente essa convicção que Deus é Deus e que Ele te ama. Não é o seu conceito doutrinário que vai mudar as circunstâncias, mas o seu relacionamento com Ele, é a sua intimidade com Ele. O propósito da nossa fé, a fé cristã, não é um conjunto de doutrinas, é o relacionamento com Ele, é a intimidade com Ele. E o Senhor diz na sua palavra, anda comigo, e você vai ser perfeito. E andar com Deus não é andar com a doutrina de Deus, é andar com Ele. Porque as doutrinas, muitas vezes, não é que eu desprezo as doutrinas, mas tem pessoas que dão mais valor às doutrinas do que o relacionamento com Deus. O que conta na vida é o nosso relacionamento com Ele, é a nossa intimidade com Ele, e temos o coração tão aberto.
Quando Jesus caminhava com os discípulos ali no caminho de Emaús, Jesus caminhava logo depois da ressurreição, ele e 2 outros. E Jesus caminhou, conversou com eles. Mas de repente Jesus foi. Eles falaram, não ardia em nosso coração quando ele falava conosco. Quando você ouve a palavra, se ela não arder no seu coração, alguma coisa está tão errada. Você está tendo mais uma religião, mais um sistema do que a intimidade com Deus. Nossa fé é diferente. A nossa fé é esse caminhar com Deus. Quando você olha para Abraão, Jesus não ensinou para ele tantas doutrinas. O seu Deus apenas disse a Abraão, anda comigo, vem andar comigo, vem comigo. E o Senhor Deus disse assim, e ser perfeito. Anda comigo e ser perfeito. O que é perfeito? É completo. É completo. Um copo d'água só está cheio quando ele transborda. O salmista diz, o meu cálice transborda. E quanto mais você vai caminhando com Deus, você vai perceber na sua própria vida esse transbordar da graça. Deus não dá o seu Espírito por medida, é para transbordar. A vida só é vida quando você escolhe vivê-la assim. Quando você escolhe colocar realmente o Senhor em primeiro lugar, tudo mais vem como um acréscimo. Tantas pessoas hoje correndo de um lado para o outro e tal, novidade aqui, novidade ali, e sobe e desce. Tudo que o Senhor quer está aqui. Que você se volte para Ele. Caminhe com Ele. Nunca Ele vai desamparar. Ele diz, vem, eu nunca te deixarei. Eu jamais te desampararei. Não é Deus que vai se afastar de você. Quantas vezes é você que se afasta dele. E a pior coisa é achar que ele está andando com você quando você está andando sozinho. É terrível isso. É terrível. Se seus olhos não estiverem abertos para viver essa realidade, a ansiedade vai roubando tudo o que Ele tem preparado para você. O amanhã, só Deus é que sabe. Então procure fazer desse dia o melhor dia da sua vida. Abrace seus familiares, beijos, faça o seu melhor, dê presente, dê esmola, dê um sorriso, dê um abraço, mas acima de tudo, coloque Deus em primeiro lugar. Nós não vivemos como um condenado à morte, que já tem o dia certinho, a hora certinha de ser executado. Não sabemos. Aquela pessoa condenada à morte em países, são muitas vezes na cadeira elétrica, na câmara de gás, é a hora dele morrer. Mas você está vivo. Não deixe a ansiedade consumir o sorriso do seu coração. Ah, mas eu estou vivendo um problema. Eu estou vivendo isso, eu estou vivendo aquilo. Lance sobre ele a sua ansiedade. E a única resposta ele traz também, porque ele tem cuidado de nós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Se ele tem cuidado, descanse. Faça a sua parte. E qual que é a sua parte? Trabalhar da melhor maneira. Fazer da melhor maneira a vida. Ser uma pessoa que venha fazer diferença aqui na terra. Escolha ser o que Deus sonhou para você. O resto é apenas o resto. Olhe para o Senhor Jesus e diga sempre, Senhor, eu quero viver, me rendo a Ti, que a Tua vida seja manifestada através da minha vida, sem ansiedade. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.